meia-dia, 43 minutos. Voltamos depois de um bloco musical que teve Gilberto Gil, Cidade Negra, Engenheiros do Havaí. E olha, ouvinte, se você quiser passar raiva agora, se você tem um olhar, né, mais cuidadoso com os outros, com o próximo, você vai passar raiva tanto quanto eu vou passar raiva agora nesse assunto da nossa coluna de quê? De arquitetura. Estamos aqui para passar raiva hoje. Vamos lá. Mesa para dois, arquitetura e design. Ricardo Meira, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Babi? Tudo. Rapaz, esse nosso tema, até pelo nome a gente sabe que tem coisa errada aí, né? Qual é o nosso tema de hoje? A gente vai falar sobre arquitetura hostil. É uma expressão já bastante consagrada e é importante. O nosso quadro aqui é arquitetura e design. E, eventualmente, a gente traz alguns temas que transcendem aquela arquitetura do edifício. Tem um olhar mais urbanístico. Cidade. Mas o que é urbanismo? É a arquitetura da cidade. Então, a gente está sempre falando de arquitetura de um modo geral, né? Claro, mas aqui a gente quis trazer esse tema que é bastante importante no momento em que a gente trata de PDOT, está sempre falando sobre Brasília. Tivemos recentemente aqui, foi pauta em vários quadros, inclusive no nosso aqui, sobre a reforma, a revitalização da Praça dos Três Poderes. Tudo tem um pouco a ver com esse conceito de arquitetura hostil. Vamos lá, então. A primeira vez que eu vi, eu descobri esse termo, sei lá, tem uns 5 anos. E a primeira vez que eu morava ali na Barra da Tijuca, e no caminho da Barra da Tijuca para a praia tem vários viadutos, assim, quem já foi, quem já morou lá. Eu juro, eu sou tão ignorante que eu vi aquelas pedras lá debaixo do viaduto, umas pedras pontiagudas, e eu tava caminhando com meu marido, eu falei, amor, o que é isso aqui? É uma intervenção artística? Ele, não, amor, isso é para deixar o morador em situação de rua bem longe das pessoas que não querem eles aqui. Eu, o quê? É, para não dar para dormir, para não dar para se apoiar, para não dar para sentar. Eu, meu Deus do céu, a que ponto chegamos assim, de hostilizar mesmo outros? Arquitetura hostil, aí eu fui pesquisar e falei, caramba, e não é só isso, né? Explica pra gente, assim, arquitetura hostil, assim, quais são as modalidades, as possibilidades e o que é, assim, praticamente essa arquitetura hostil? A arquitetura hostil é um conceito para definir toda solução arquitetônica de um espaço que visa impedir, restringir ou mercantilizar o uso desse espaço. Eu posso criar artifícios para um espaço, uma praça, um banco, um pilotis, debaixo de um viaduto, uma sombra, uma parede, para desencorajar que as pessoas fiquem lá, utilizem lá. Normalmente isso tem um pretexto de segurança, que é até discutível. Você pode justificar, olha, temos problemas de segurança, infelizmente a sociedade é assim e tal, e temos um problema aqui de assalto, de vandalismo, isso pode acontecer. Mas há formas e formas de você tratar isso. Muitas vezes as pessoas exageram na dose e aí criam elementos que impedem o uso ou a ocupação daquele espaço, não só por pessoas que elas julgam como sendo a ameaça, mas por qualquer pessoa. E aí é desde você tirar banco de uma praça para as pessoas não ficarem lá, porque os jovens ficam até tarde ali fazendo barulho. Aí o que você faz? Tira o banco. Deixa desconfortável. É você, até trazer uma coisa nossa aqui, né? Cerca viva ao redor de pilotis. Olha aí. É uma forma de desencorajar o uso, né? Lembrando que aqui em Brasília temos essa característica que é única, né? Pilotis é uma área aqui do plano piloto, das superquadras, né, do bloco, que é privado, mas é de uso público. É uma das premissas da nossa cidade. E é um confronto constante entre moradores, síndicos, etc., e as pessoas que querem utilizar. Eu me lembro, há alguns anos, teve um brincaço, lembra? Num condomínio aí, que a síndica proibiu as crianças de brincarem. No meu, eu fui questionada. Quando eu mostrei aqui proibido brincar embaixo do piloto, eu, peraí, tem uma coisa errada aqui. Aí a gente foi discutir na assembleia lá, mudou, mas como assim? É proibido brincar debaixo do pilotis? Foi para isso que isso foi criado, meu Senhor Jesus. Como é que tá proibido brincar debaixo do pilotis? Pois é, então a arquitetura hostil não é só colocar coisas para as pessoas não utilizarem aquele espaço. É não colocar, por exemplo, eu já, como arquiteto, já fui solicitado por alguns clientes síndicos fazendo projeto de reforma de pilotis, né? Eu queria tirar esses bancos fixos aqui que eram do projeto original, ou então esse degrauzinho que as pessoas se sentam para ficar conversando e tal, porque eu não quero que as pessoas fiquem aqui. Então, tirar, às vezes, é arquitetura hostil. Você eliminar a sombra, tornar o caminho, o passeio mais difícil.
tudo aquilo que dificulta, complica ou impede o uso de algum espaço. E você vê como é peculiar. Depois fui pesquisar, aí teve aeroporto que você falou assim, com o intuito de mercantilizar. Você vê, pode ser uma ameaça, mas não é só para quem tá inseguro, eu quero afastar alguma pessoa em situação de rua aqui, não. Aí teve um aeroporto que os bancos, antigamente, aeroporto, você conseguia deitar nos bancos e tal. Aí teve um aeroporto, eu não lembro onde que eu li, que eles criaram as cabines para dormir. Aí, para forçar as pessoas a pagarem para dormir ou utilizar esses outros espaços, eles fizeram com que todas as cadeiras ou fossem separadas com aquela coisa mais dura para impedir que as pessoas deitassem, ou então, foi lá na Itália, eles fizeram que o concreto do banco ele fosse ondulado, que não dá para deitar e pegar a costela no concreto ondulado de separar, para forçar as pessoas a utilizarem esses espaços pagos. Eu falei, meu pai, assim, arquitetura hostil também. Sim. Não é só para fingir afastar alguma possível ameaça, não, é para mercantilizar, para forçar as pessoas a usarem espaço pago. Uma forma de mercantilizar o espaço, por exemplo, é a apropriação privada de um espaço público. A gente tem isso em praticamente todas as entrequadras do plano piloto, né? Aquelas lojas, aqueles restaurantes, bares, etc., que estão ali na ponta dos blocos, e eles cercam, pagam por isso. Legalmente, isso não é necessariamente ilegal. Há instrumentos em várias cidades, Brasília tem isso também, em que pode haver uma ocupação do espaço público. Ele paga e ela paga por isso. Né? Então, não é só uma questão legal, mas o quanto isso impede uma mãe, um pai de andar com seu carrinho de bebê pelo caminho mais curto, de usufruir de uma sombra que está numa área pública, mas como ela está dentro de uma área cercada de um bar, essa sombra, essa árvore fica privatizada. Então, é um olhar mais sutil também, não é só sobre aquilo que é muito evidente. Muitas vezes, privatizar o espaço público é uma forma de tornar o espaço mais hostil. Então, são as várias implicações de você criar, incentivar a arquitetura hostil na cidade, né? Não importa onde, em qual espaço. A gente vê até em design de ponto de ônibus, tem uns pontos de ônibus que são feitos para a pessoa não ficar sentada, né? Sim! Super desconfortáveis. O material, botam uns vidros ali, vira um micro-ondazinho. Forno, um negócio, gente, uns assentos de metal com sol danado. Eu fico, meu pai, quem criou esse trem aqui? E aí é importante nós, né, enquanto moradores da cidade, pagadores de impostos, desenvolvermos esse olhar mais crítico, mais humano, sobre os espaços que nós utilizamos e aqueles por onde nós circulamos ao longo do dia. Então, quem está nos ouvindo pode olhar o espaço externo à sua casa, no seu bloco, a parte pública ali, logo depois, né, do limite do seu condomínio, a escola dos seus filhos, um hospital que você frequenta, uma praça, uma área externa de um shopping, e se manifestar, e fotografar, e marcar a gente, e provocar os gestores do espaço sobre como deixar aqueles lugares mais gentis. Me lembrei de um exemplo muito marcante aqui. Recentemente, há alguns anos, foi feita uma intervenção muito interessante pela SEDU, né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, numa praça no setor comercial sul. Até projeto de um arquiteto, meu colega, funcionário público, né, e um dos autores do projeto, o Márcio. Aquele espaço que tem umas rampas de skate. Aquele é um jeito de deixar o espaço menos hostil. Era um lugar muito degradado, muito mal cuidado, mesmo. Abandonado. É uma área que sempre teve muita gente em situação de rua por várias questões, né? E aí houve essa intervenção bastante humana, um olhar bastante criterioso para não só favorecer o uso no dia a dia, os skatistas vão para lá e tal, quanto criar bancos, áreas de sombreamento para as pessoas almoçarem, fazerem seu lanche ali no horário de intervalo, né? E aí o que acontece? Tem um prédio logo ao lado, um banco, que nessa quadra do setor comercial sul tem umas marquises, né? Aquelas galerias onde a gente passeia, fica e tal. O que eles fazem? Eles jogam todos os dias creolina ali na área terra para ficar com um cheiro tão forte que as pessoas que não têm onde morar não possam deitar e dormir ali. Fica um cheiro insuportável. Elas fazem isso todos os dias. Isso é muito comum em várias áreas, por exemplo. Evitar que as pessoas frequentem. E é o que a gente fala, assim, a gente entende essa questão da violência, mas isso não vai resolver a violência, né? Assim, isso não vai... A gente entende a origem desses movimentos, mas não é uma arquitetura hostil, não é fazendo isso que a gente resolve os problemas como um todo. E você falou, né, de quem está ouvindo a gente, como é que você consegue criar o seu espaço
mais interessante para o outro, inclusive. A gente um dia falou das varandas, né? Das janelas, das varandas e das janelas para a rua. Assim, como é que você deixa o outro mais feliz também, enfeitando um pouco da sua janela, mas trazendo essa felicidade para o outro, como você coloca luzinha de Natal? Ou então, assim que eu comprei a casa que eu moro hoje, num condomínio, tinha um banco do lado de fora da casa, debaixo da árvore. Eu falei, como que diabo essa mulher colocou um banco do lado de fora da casa? Aí meu marido é todo voltado para arquitetura também, muito sábio. É pro outro que estiver passando com um cachorro, vai estar com a criança, quer descansar um pouco, não é só para ela esperar alguma coisa, é pro outro, assim, é uma árvore belíssima, um jasmim manga cheiroso pra caramba, e um banco de madeira super acolhedor pro outro que estiver passando. Então, assim, falei, meu pai, olha aí, né? Assim, como é que a gente consegue fazer mesmo a nossa casa, nosso condomínio, nosso janela do apartamento, uma cidade mais agradável? É olhar para o outro, né? A gente está Agora eu vou ser bem provocador aqui, para a gente ter um fechamento. Vamos lá. É muito comum hoje estabelecimentos comerciais, condomínios, serem muito preocupados por terem uma preocupação de serem pet friendly. Então é um lugar que tem um bebedourozinho para o cachorrinho, tem um lugarzinho para ele comer, tem o cestinho lá com a sacolinha, que é importante, é necessário. Mas que tal a gente também pensar em ser human friendly? E ter espaços mais gentis para o cidadão, né? Acho que quanto mais gentil a gente menos hostil o outro se coloca em relação a gente, né? E a arquitetura tem esse poder também. E acredite, viu, gente? Eu sei que é difícil, assim. Olha que lindo. Então, ele adorei esse Pet Friendly, Human Friendly. E vou dar um exemplo que ele lembrou da água e eu achei sensacional. Quem é morador de Vicente Pires, está ouvindo a gente, ou passa ali muito em Vicente Pires. Na rua 10 de Vicente Pires, tem um cidadão lindo, que lá é um descampado, a Deus dará aquelas ruas. Aquilo ali não é pra ninguém sair, é só pra quem tem carro ali. Não é pra pessoa sair andando, não. Que Deus, eu fui tentar fazer caminhada ali, quase torrei. Tem um senhor que no muro da casa dele, virado pra essa rua 10, que é a principal ali, num calçadão, sol danado, principalmente nessa época da seca, colocou um filtro de água. Muito bom. Um filtro d'água pra fora. Foi roubado? Foi. Ele falou, tudo bem, coloca outro. E foi, aí tem ele foi roubado 2 vezes, nunca mais foi roubado. Tem um tempão e é um filtro da água para dar água pro outro. Você dá água pro bichinho, lindo, maravilhoso. Vamos continuar dando água pro bichinho. Mas vamos ser human friendly. E esse, para mim, é um exemplo como a gente pode, assim, com medidas simples, fazer um mundo num lugar melhor. É isso. Seu lindo. Obrigada por trazer temas como esse, Ricardo. Muito legal pra gente debater aqui na rádio e pensar por uma cidade para todos nós melhor. Muito bom. Também adoro. Esse é o papel da arquitetura, tornar os espaços mais humanos, né? Até semana que vem. Até.